Boa noite, meus amados amigos e irmãos. Quero saudar todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados. E dentro dessa saudação, eu quero trazer hoje para a nossa meditação Provérbios capítulo 4, tá? Que diz, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 5 e vamos continuar a partir do verso 23. Provérbios capítulo 4, a partir do verso 1. Nos diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atento para conhecer-te a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Meu amigo Antoniel, paz do Senhor Jesus Cristo, meu filho, um abraço, muitíssimo obrigado pela sua presença. No versículo 23, meus amados, ainda no capítulo 4 de Provérbios, nos diz assim, eu vou ler a partir do verso 19, tá certo? De Provérbios. Diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Versículo 20: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Versículo 21: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, que é revelada, Senhor, para nós, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque são vidas para as nossas vidas, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para te engrandecer, Senhor, porque tu nos deste essa vida. E em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que tu enche-nos com o teu Santo Espírito, Deus. Nos dá sabedoria e graça para que possamos, Deus, falar da tua palavra, conforme a direção do teu Santo Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos da tua graça, no abrir e fechar de nossas bocas, que os nossos lábios, ó Deus, possam anunciar as tuas grandezas com autoridade e com poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados amigos e irmãos, costumeiramente eu gosto sempre de colocar, quando nós escutamos e ouvimos Jesus falar na Bíblia, né, a palavra de Deus, sobre o coração, que dele procede todas as coisas para a vida. Alguns versículos, o coração aqui, ele é o entendimento do homem, é o intelecto. É por isso que aconselha-se muito, meus irmãos, que nós, quando devemos ler a palavra de Deus, nós orarmos, buscar direção de Deus, para que não possamos nos deixar falar ao léu, tá? Porque Deus é que nos dá a direção. A palavra de Deus, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estarmos engajados para falar das grandezas de Deus. O pregador,
aqui de Provérbios, que é o sábio Salomão, ele dá a advertência para que nós possamos ouvir de nossos pais, porque a verdadeira sabedoria vem de nossos pais. Nós aprendemos deles. E ele manda que nós devemos dar ouvido e atentamos e atamos a palavra do Senhor em nossos corações, porque é dos nossos corações que vão proceder vidas. O salmista diz também mais lá na frente, nos Salmos, que ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Porque no nosso coração fica reservado a vida, irmãos. E é interessante que eu estava ouvindo um cidadão, e ele colocava da seguinte maneira: ele colocava que o coração é o primeiro órgão a ser formado no corpo. Ele colocou que o coração após 21 dias da fecundação, nasce o coração. E dele se ramificam aquelas veias, que nós chamamos vasos, para formar o cérebro. E dali gerar a vida. É interessante, o Antoniel, meu amigo Antoniel, que está conosco aqui, desculpa eu falar isso, Antoniel, mas eu falo não para você se engrandecer. Eu falo porque você está aqui conosco e você é dessa área da medicina, você é perito. E você sabe que o último órgão no corpo do ser humano a ser interrompido, a não ter mais vida, é o cérebro, né? A pessoa morre, mas o cérebro ainda permanece. Parece que é por 2 horas ainda, parece que o cérebro, salvo engano, eu ouvi esse estudo aí, é dessa maneira, né? Dona Marluce, boa noite, Dona Marluce. Então, o coração é o primeiro órgão no corpo do ser humano que nasce após 21 dias da fecundação. E é ele que gera a vida. É ele que gera a vida. Por isso, Salomão, aqui em Provérbios, ele diz: guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Então, que nós devemos guardar. E quando o salmista nos manda, irmão, nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para não pecarmos contra ao Senhor, contra Deus. É porque do coração, irmãos, procede vidas. E nós temos essa obrigação de anunciarmos vidas. De anunciarmos vidas para as vidas que estão sedentas da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida. Porque ela regenera, ela faz com que nós venhamos nascer de novo. Ela nos torna novos homens, filhos de Deus. Porque todos nós somos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus por adoção, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é pelos seus ensinamentos que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Porque Deus deu o poder no céu e na terra a Jesus, para que todos aqueles que fossem religados através deles tivessem vida e vida em abundância. Houve
Ouve, filho, a correção do pai e estai atento para conhecerdes a prudência. Um homem prudente, irmãos e amados amigos, ele não toma posições falsas, incertas, porque ele sabe esperar o momento certo. Nós cristãos, irmãos, que muitas vezes pregamos essa prudência, às vezes nós não temos, não nos atentamos e muitas vezes nos tornamos imprudentes. Jesus, uma certa vez, dando um sermão do monte, ele falou sobre a prudência. Não foi no sermão do monte que Jesus falou, mas ele falou lá em Mateus que nós deveríamos ser prudentes como a serpente. É interessante que a serpente, a cobra chamada, né, irmãos? Ela espera o momento certo de dar aquele bote dela. O bote que chamamos é aquela picada. Ela fica esperando o momento certo e vai lá, dá a picada e solta. Dizem também alguns historiadores, né, que a cobra, aquela que corre campa, chamada cobra verde, né, ela corre balançando a cabeça para um lado e para o outro. Segundo algumas pessoas que estudam, né, dizem que ela faz aquilo ali, aquele movimento com a cabeça dela, é olhando para o rabo dela, para ver se não tem alguém correndo atrás para pisar no rabo dela. Então, se o animal, irmãos e amigos, que não tem raciocínio, ele tem a prudência, que nós como cristãos, ou como o próprio homem que tem o seu intelecto, não temos essa prudência. Mas hoje eu estava fazendo uma colocação, dando uma opinião na rede social sobre de nós manifestarmos como cristãos, irmãos. Nós deixamos muito a desejar, porque muitos de nós deixamos muito a desejar porque não nos posicionamos. Irmãos, se o cristão, se nós fôssemos viver pela lei, nós estaríamos condenados. Mas nós vivemos pela graça de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 10. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Deus aboliu a lei em Cristo. A lei, Cristo cumpriu. Então a lei está em Cristo. Tiago diz, em capítulo 2 de Tiago, diz que se nós cumpríssemos, se nós fôssemos cumprir a lei, e se nós falhássemos em qualquer um dos pontos dela, nós já estaríamos condenados, reprovados. Mas graças a Deus, que nós não precisamos mais estarmos na lei, mas estamos na graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas por nós estarmos na graça, irmãos, também nós podemos dizer, o texto não é esse, mas está nos levando para nós dizermos isso, eu vou dizer. Paulo lá em Gálatas diz que nós não devemos usar de darmos ocasião à carne, porque muitas vezes nós estamos na graça de Deus, glória a Deus, mas não dê ocasião à carne. Se nós dermos ocasião à carne, ela vai nos fazer andar com a gente, irmãos, que nem o diabo faz.
se nós dermos lugar ao diabo, ele ciranda, ele brinca com a gente. Ele nos faz de fantoche. Mas, se nós fôssemos cristãos, cumprirmos pela lei, já estávamos condenados. Mas muitas vezes nós somos omissos. Nós somos omissos e queremos ficar em cima do muro. Nós não queremos opinar. E um dos maiores defeitos do ser humano, irmãos, é pecar por omissão. É sermos omissos. O que Deus, irmãos, nos mandar falar, Deus nos mandar falar, nós devemos falar, irmãos. Nós, como igreja, irmãos, ainda somos profetas de Deus aqui nessa terra. A igreja é o Israel de Deus, irmãos. A igreja é o Israel de Deus. Eliseu, quando foi tocado sobre isso, quando Naamã teve aquela lepra, que o rei da Síria encomendou a Naamã ao rei de Israel. O rei de Israel, quando lê a carta que o rei da Síria estava encomendando Naamã a ele, o rei da Síria disse: olha, dê um jeito aí, para curar esse meu servo. Porque Naamã era capitão de primeira linha da guarda do rei da Síria. Era um homem zeloso. E era tido como um homem bem visto perante o rei. E o rei se preocupou com isso e mandou que Naamã fosse a Israel e procurasse o rei, porque ele havia sabido, aliás, ele havia chegado ao conhecimento dele, que tinha uma pessoa lá em Israel que era um profeta de Deus. O rei de Israel, quando recebeu essa carta, irmão, ele ficou atormentado, ficou desesperado. E quando chegou ao conhecimento de Eliseu, o Eliseu disse: diga para o rei que não se preocupe, ainda há profeta em Israel. E assim foi feito. Naamã procurou Eliseu, e Eliseu mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra. Porque a lepra naquele tempo, irmãos, era uma doença contagiosa. É o pecado. E Naamã foi curado. Porque ele obedeceu a um profeta de Deus, um profeta de Israel. E a igreja hoje é um profeta de Deus aqui na terra. A igreja tem por obrigação, irmãos, de promover a cura. Irmãos, mas o irmão ora e não cura, o irmão ora. Irmãos e amados amigos, a igreja tem um poder. Se eu imponho a mão em você e você não é curado, muitas vezes não é também pelo irmão Evaldo ser. Eu vou abrir aspas aqui, muitas vezes a pessoa, não, é incrédulo, isso, aquilo, outro, come feijão, comemos feijão com arroz, mas nós cremos. Mas Jesus, quando curou também, irmãos, ele falou disso: vai, a tua fé te salvou. Nós devemos exercitar, irmãos, dentro de nós, a fé sobrenatural de Deus, para que primeiro nós possamos ser curados, para depois procurarmos curar os outros. Mas muitas vezes eu não saro o que tem dentro de mim e quero impor as mãos para curar alguém. A minha mão, irmãos, a nossa mão, ela tem o poder dado por Deus.
mas eu devo saber como é que eu estou. Muitas vezes as pessoas se sentem frustradas por não curar, por pregar a palavra e a palavra não chegar, não atingir aquelas pessoas. E muitas vezes essas pessoas se entregam, se sentem rejeitadas, se sentem incapacitadas. Mas não, irmãos. Deus, Ele nos deu autoridade para pisarmos sobre a serpente, comer coisas mortíferas e não sermos atingidos. Mas cada um de nós, irmãos, devemos saber como é que nós estamos perante a Deus. Irmãos, eu fico muito atento àquele que impõe a mão sobre uma pessoa para orar, como também aquele que levanta as mãos para abençoar. Baraque era um profeta de Deus e deixou-se corromper. Aliás, Balaão era profeta de Deus e deixou-se corromper por Baraque. Quando Baraque subordinou Balaão para ele profetizar amaldiçoando Israel. E Balaão se corrompeu, subiu ao monte por 3 vezes e tentou amaldiçoar Israel. Mas todas as 3 vezes que ele foi tentar amaldiçoar, Deus disse, quando ele levantou a mão, ele ia falar, e Deus disse, eu te abençoo. E Baraque, ele voltou a Baraque e perguntou, cadê? Amaldiçoou? Ele disse, não, eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Então nós somos abençoados, amados irmãos, com rica sorte de bênçãos vinda do alto. Mas devemos ter cuidado. Nós devemos ter o espírito de discernimento para sabermos aqueles que levantam a mão para nos abençoar. Como é que você está, meu irmão? Você tem autoridade para abençoar? O Espírito Santo de Deus não é espírito enganador, não. Ele não nos engana. Ele não nos engana. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe. Porque a Bíblia diz que nós, o Espírito Santo de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Portanto, meus amados, que em nossas vidas possam sair vidas para as pessoas. Porque tudo que nós devemos guardar em nossas vidas é guardar a nossa própria vida, é guardar o nosso coração. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, irmãos. O teu coração, irmãos, está cheio de quê? Da palavra de Deus? Glória a Deus. Ela vai gerar vidas. Ela vai gerar vidas, irmãos, e vai sustentar essas vidas. Porque do coração procede a vida. É interessante que muitos, estou falando para a igreja, eu gosto muito de pregar para a igreja. É interessante que muitos de nós, irmãos, pregamos e não temos essa vida em nosso coração. Nós, como igreja, é para termos vida no nosso coração, para que possam ser geradas vidas. Guarda o teu coração. Sobretudo, guarda o teu coração, irmãos.
como nós lemos aqui, como nós falamos no início, o coração é o primeiro órgão a ser fecundado após 21 dias da fecundação. É o primeiro órgão a nascer no ser humano. E a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso cérebro, a nossa cabeça, é o último órgão do corpo a morrer no corpo do homem. Às vezes as pessoas morrem, o coração parou de funcionar, mas a cabeça ainda está viva. E muitas vezes nós, o ser humano, eu estou falando agora, nós estamos na igreja, nós os seres humanos, queremos cometer, há alguns países aí que aceitam, aqui no Brasil a Constituição não deixa cometer a eutanásia, que é aquela quando o coração parar de funcionar, eles desligam todo o aparelho e as pessoas morrem, Mas, graças a Deus, porque é Deus que nos dá a vida e só Ele tem o direito de tirar as nossas vidas. E Ele nos manda que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede vidas. Amém, meus amados? Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos, com rica sorte de bênçãos de vida do alto. Quero agradecer aqui a Dona Marlúcia que esteve conosco, Antoniel. Muito obrigado, Antoniel, pela tua participação, meu irmão. E que você possa ser sempre, continuar sendo sempre essa pessoa humilde. Nós nos conhecemos já há tempos, Dona Antoniel? E eu sei, eu comecei, reconectei o contato com você 2 anos atrás, que nós jogávamos bola juntos, E reconectamos a nossa amizade novamente. Mas você sempre foi uma pessoa humilde. Sempre jogava bola, você é aquele garotão cheio de vida e tudo, mas sempre foi humilde. Tá bom? Quero te agradecer pela tua oportunidade. Muito obrigado, Ana Marlúcia. Obrigado a vocês que estiveram conosco e vocês que haverão de assistir esse vídeo. Deixe sua curtição, faça o seu comentário, tá bom? Que tudo seja, meus irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Em que tudo Deus seja glorificado em nossas vidas. Como 1 Coríntios, o fecho dessa live, dizendo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado, na minha e na sua vida. Amém, meus amados? Tenhamos uma boa noite. Graça, paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia.